37. Tá novo, vamos lá. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, conversando hoje com o Dr. Ramon Gunning, médico oftalmologista. Ramon, vamos mostrar aquele olho que você trouxe aí. É interessante nós colocarmos esse objeto no ar, porque muitas pessoas não têm ideia de como é um olho por dentro. E tá aí, ó. Ramon, explique para quem está em casa a complexidade de um olho na sua parte interna. Tá certo. Vamos tentar simplificar aqui um pouco. Isso. Então aqui a gente está vendo o olho, na parte da frente dele existe a córnea. Aqui a parte branca, que é a esclera, e tem a conjuntiva, que é aquela pele com os vasinhos vermelhos. Isso. Que é normal? Normal, né? Isso. Quanto mais irritação do ambiente a gente pega, mais esses vasos vão ficando irritados e o olho mais vermelho. Certo. Principalmente, né, pó, poeira, vento. Isso. Né? Não usar óculos de sol, então radiação ultravioleta. Então vai deixando essa pelezinha mais vermelha. Certo. E dá também aquele pterígio, que é aquela pelezinha no canto do olho. Famosa. É que o pessoal confunde com catarata. Com catarata. Fala, tô com catarata. E nada mais é do que aquela pele no cantinho do olho, que é o pterígio que vai crescendo do canto do olho. Certo. Tá? Então essa aqui é a córnea. Né? A córnea é o local, por exemplo, que nós temos a doença chamada ceratocone, que a gente faz cirurgia laser quando não tem ceratocone, que a pessoa quer corrigir o grau. Certo. A gente muda a curvatura da córnea para corrigir o grau. Então a córnea tem uma curvatura, vamos colocar aqui, uma curvatura original dela, que vai focalizar os raios de luz que entram no olho, vai focalizar aqui na retina. Então, se a gente muda a curvatura da córnea, a gente corrige o grau das pessoas. Quem tem grau, né? Miopia, astigmatismo, hipermetropia. Atrás da córnea, nós temos aqui, temos a cor do olho, que é a íris, né? Então temos a íris, nesse caso aqui é uma íris que a gente está vendo castanha, cor castanha do olho. E atrás da íris, então temos a córnea, a íris, e atrás da íris temos então o cristalino. Está aqui o cristalino. O cristalino é onde dá catarata. Catarata é uma opacificação do cristalino. Ele fica fosco. embaçado. Ele fica dessa cor aqui, ó. A catarata mais comum, que lado aqui? Isto. Opa, estamos aqui. Isso então, seria esse já é o cristalino com com catarata. catarata. Tá fosco. E esse aqui? E esse aqui é eu o vou botar normal. lá, ó, a Aí, diferença, né? cristalino normal e com catarata. Esse então, é... na cirurgia de catarata, nós vamos pegar aqui, coloquei a catarata lá dentro do olho, vamos fazer uma microincisão, um corte bem pequenininho na lateral aqui do olho, na córnea. Vamos aspirar essa catarata, vamos tirar a catarata do olho e vamos implantar uma lente dentro do olho. Essa lente, vamos pegar aqui ela, vou mostrar para vocês. Ela parece um cristalino artificial. Né? Ela é uma lente artificial, é uma lente que nunca vai ficar fosca, ela vai ser implantada dentro do olho e vai ficar pro resto da vida dentro do olho. Definitivo. Definitivo. E ela entra dobradinha dentro do olho e vai ficar lá no lugar onde estava o cristalino. E a gente recupera daí a visão do paciente. A pessoa volta a enxergar normalmente, Volta a como se enxergar tivesse um normalmente. cristalino normal. Como se tivesse um cristalino normal, e além disso a gente consegue corrigir o grau das pessoas ainda quando o grau é mais forte, mesmo graus menores. Mas a gente consegue deixar a pessoa com uma necessidade também pequena de óculos, o que é bastante interessante e gratificante para os Agora, pacientes. eu gostaria que o senhor mostrasse também para quem está em casa, o ceratocone, como é que fica a visão da pessoa quando ele é diagnosticado com o tal do ceratocone? Então, Ramon? o ceratocone, vamos focalizar aqui na parte da frente da córnea. Isso. Então a gente está olhando de perfil o olho, né? Estamos Isso. aqui olhando aqui a parte da córnea, que é essa parte da frente do olho. Essa é uma córnea com a curvatura próxima ao normal. Certo. Quando a córnea vai ficando, a pessoa esfrega o olho, tem genética de ceratocone, ou seja, é uma doença familiar, essa córnea ela vai ficando bicuda. Em estágios mais avançados da doença, ela fica assim, ó, com esse aspecto bicudo. Dá uma diferença considerável, né? Dá, com certeza. Olha lá como ela fica. Ela fica bem bicuda mais, e aí a visão da pessoa fica fraca. diminui a visão. Com certeza, atrapalha totalmente a visão. A visão do paciente ela fica muito embaçada. Né? Ela fica, a visão, muitas vezes em estágios avançados, ela fica a visão de conta-dedos. A pessoa vê os dedos, assim, 2, 3, mas nunca fica cega por causa do ceratocone. Não cega dele, mas... Não, mas pode ficar com uma visão tão fraca que a gente indica o transplante de córnea. Então, vamos lá, vamos voltar para a córnea normal. Então, estamos aqui com a córnea normal, estamos com o cristalino aqui normal, né? Vamos colocar o cristalino de novo no lugar. Então, a córnea, a íris, que é a cor do olho, o cristalino aqui na parte interna, por isso que a catarata a gente não consegue ver. Porque a catarata, né, que é o cristalino fosco, a catarata está dentro do olho.
Então a pessoa olha falando, doutor, a minha visão está embaçada, mas eu não tenho catarata. Meu olho está bonito, não tem nada. Não, mas está dentro do olho a catarata. Tá? Então, catarata é o cristalino fosco e a gente troca por uma lente quando cura a catarata. Porque o leigo, ele vê a catarata como uma cortina na frente do olho. É como se baixasse uma cortina e exato. não é assim. Não é isso. Não é isso. Aí você vê como o olho é Catarata complexo, tá dentro do né? olho. E para trás, aqui nós temos a parte posterior, né, que a gente chama de segmento posterior, a parte posterior do olho. Por isso que tem especialistas, por exemplo, a minha especialidade é cuidar da parte da frente do olho. É o cristalino e da córnea. Essa é a minha especialidade. Certo. Né? Meus pais, do meu irmão, também faz a parte do segmento anterior. E outros médicos que cuidam da parte de retina fazem o segmento posterior. Posterior. Que é a retina, que nós temos aqui em laranja, onde tem as veias, as artérias. Então a retina é o filme da máquina fotográfica que é o nosso olho. Ela que capta a luz. Então, manda a mensagem para o cérebro. Exato. Se a retina, por exemplo, descolou, a retina descolou, está totalmente descolada, a luz não é captada por ela. E aí a pessoa não enxerga. Então não adianta ter toda a parte da frente do olho boa se a retina está ruim. Então o olho ele precisa estar todas as suas estruturas bem preservadas para enxergar bem. Então, voltando aqui, a gente tem a retina, onde dá a retinopatia diabética, que a gente conversou. Onde dá a degeneração da mácula, que é a área central da visão. Aqui a gente tem as distrofias, como a retinose pigmentar. São problemas que afetam a retina, né? A diabetes sendo o mais comum, uma das principais causas de cegueira é a retinopatia diabética. Agora, Ramon, deixa eu fazer uma observação que eu acho que é importante, acho não, tenho certeza. Quando você vai fazer um exame de fundo de olho, que eu já fiz várias vezes, e você falou há pouco que se descobre o diabetes, Cristian, mostra aqui, Cristian, novamente. Um exemplo, quando o médico faz um exame de fundo de olho, ele olha aí, por aqui isso. E vê aqui dentro. Exatamente. Aqui que ele vai diagnosticar que a pessoa tem o diabetes? Exatamente. Claro. Exatamente. Por isso que é importante o exame de fundo de olho. Por isso que é importante o exame de fundo de olho. Por isso que, em geral, depende da idade um pouco do paciente, mas de forma geral, quando a gente vai examinar o fundo de olho, a gente dilata a pupila. Sem dilatar, dá para ver a parte central. Dá para ver se a pessoa tem diabetes. Sim, sem mas com dilatação... Não, mas em geral, vai num médico que faz retina, dilata a pupila. Ou um exame de rotina do diabético, sempre a gente dilata a pupila. Claro. Né? Por quê? Porque a gente vai ver a retina como um todo. E aí a gente pode diagnosticar e também saber se a pessoa está controlando bem a diabetes ou não. Então, às vezes a pessoa, não, doutor, estou bem controlada a diabetes, eu medi a glicemia hoje, estava 100. Isso. Estava 120 só, está perto do normal. Certo. E como é que estava um mês atrás? Né? Claro, tem exames para isso, a hemoglobina glicada é um exame para isso. Mas o fundo de olho vai dizer para a gente. Vai dizer se está... Vai dizer se esse paciente controlou bem a diabetes. Nos últimos meses. Nos últimos anos, vamos dizer, anos. Anos. Claro que os pacientes que acabaram de descobrir diabetes não vão ter alteração na retina. Né? A média da alteração aparecer na retina é em torno de 8 anos depois da pessoa começar a ter 8, 10 anos mas de começar a ter tempo também, diabetes. né, Ramon? Mas às vezes a pessoa nunca faz um exame, né? Aí é que eu falei. Esse é o principal, né? Por isso que às vezes, porque geralmente quando a gente pega o paciente diabético no nosso consultório, ele já sabe, tenho diabetes, vim aqui para ver o meu fundo de olho, porque o médico lá falou, o endocrinologista, para fazer uma avaliação. Clínico, falou para fazer uma avaliação. Mas ocorre da gente diagnosticar diabetes através do exame de fundo de olho. Agora, o nervo óptico. Muito bem, então a gente começou com a córnea, foi para o cristalino, foi para a retina e aqui atrás temos o nervo óptico. Esse é o famoso. Esse é o nervo óptico onde dá o glaucoma. Né? Então o nervo óptico, ele tem as fibras que estão em amarelo, que carregam a luz, o impulso luminoso lá para o Captado pela retina. Pela retina. Então a luz entra aqui através da córnea, passa pelo cristalino, cai na retina, a retina transforma esse estímulo luminoso em estímulo elétrico, né? Um impulso elétrico que vai para o cérebro. E aí o cérebro define a imagem. Aí o cérebro define a imagem. Aí você vê a complexidade. É lindo, uma coisa... É lindo. O universo é inesplorado. Né? Agora, o corpo humano é um universo... Tem muita coisa para aprender. Isso, muita coisa a gente não, tem só aprendido. a complexidade disso que você está vendo, que está em casa, que o Dr. Ramon está explicando, você não tem ideia do quanto é importante nós cuidarmos da nossa visão. Com certeza. Ramon? Mas o olho está bonito e tal. Às vezes eu até encontro um amigo meu, que ele mora no bairro Vila Nova, Romeu, e ele tem um problema sério de visão. O olho, você olha para ele,
É como se ele estivesse olhando para você, olho normal, só que ele está cego. Sabe qual é o problema, o nome? Eu acho que é glaucoma, se não me falha a memória, que ele praticamente perdeu 99% da visão, ele só vê vultos, sabe? Então, e ele disse que ele realmente, não é que ele foi culpado, é que ele bobeou e foi indo, não tratou como deveria e agora ele está aí nessa situação. Então, é importante nós termos uma atenção redobrada nesses cuidados básicos, né? O glaucoma eu acho que é fundamental, isso né? Eu diria que é um dos principais motivos que são importantes para a pessoa fazer, vamos dizer, uma prevenção. Por quê? O glaucoma, a doença chamada glaucoma, ela lesa as fibras do nervo óptico. Né? É um neurônio, são neurônios. E você sabe, se você lesiona um neurônio... Ele morre. Ele morre e não regenera. Não tem Não tem como, vamos uma dizer... Uma degeneração, ou seja, uma regeneração. Não é que nem a pele, que você corta, ela cicatriza. Né? Ali não. Aqui não. Morreu, se acabou. Cortar o nervo óptico, até hoje, ainda não existe nenhuma forma de se regenerar ele. Se cortar, por exemplo, no acidente de carro, que às vezes bate a cabeça e o nervo óptico é lesado lá dentro, no canal que ele passa, no canal óptico. Não tem como regenerar ele. Então, essa é uma, por exemplo, as pessoas que ficam paraplégicas ou tetraplégicas no acidente de carro, não tem ainda como... Né? Ligar a medula. Como ligar, não tem. O estímulo nervoso não passa mais por ali. Ainda hoje não se existe. Claro que existem muitos estudos em cima disso. Mas o problema é que se você não descobrir cedo o glaucoma, as fibras vão morrendo. E aí depois você olha, o senhor tem glaucoma, vamos dar o remédio para baixar a pressão, vamos operar para baixar mais a pressão do olho, para controlar, para não perder mais. Porque o que já perdeu não volta mais. Não volta. Por isso que às vezes a gente insiste em falar que o paciente tem que passar no médico oftalmologista e não só trocar o óculos, às vezes por aí. Porque o exame do fundo de olho, examinando o nervo óptico, é o que vai dar o diagnóstico do glaucoma. Não é nem só medir a pressão do olho. O exame do nervo óptico é o mais importante. É o mais importante. Ramon, nós estamos ao final do programa. Eu queria ter mais uma hora, porque o assunto é tão gostoso de conversar, de falar. Mas nós vamos voltar aqui numa outra oportunidade para levar adiante um pouquinho mais essa conversa que eu tenho visto com muita importância e quero que outros programas também falem, porque é importante, quanto mais falarmos de saúde, melhor é, Ramon, melhor é. Degeneração macular também é um mal que aflige milhares de pessoas no mundo inteiro. Você falou há pouco que essa doença está tendo um avanço nas pesquisas para melhorar a qualidade de quem é portador da degeneração macular. O não uso de óculos de sol, a alimentação pode ter influência na degeneração macular? Sem dúvida. Então, como a gente estava mostrando, né, aqui à frente do nervo óptico nós temos a retina. Certo. A retina é o local que capta a luz. Certo. E a mácula, degeneração macular. A degeneração macular, ela é uma degeneração da área central da retina. Da base? Da área central, a área que capta a luz. Então, quando a pessoa tem degeneração macular relacionada à idade, que é a causa mais comum de degeneração macular, ela olha para uma pessoa, por exemplo, nessa distância que nós estamos conversando, olha para o rosto e não define o rosto. Fica embaçado? Fica todo embaçado o rosto, não dá para definir, mas vem em volta bem. Por quê? Porque a mácula é o centro da visão, então essa doença afeta o centro da visão. E isso, claro, por um lado é bom porque não afeta toda a retina, então a pessoa consegue caminhar e tal, mas não consegue ler, por exemplo, não consegue ver bem a TV, né? Não consegue assistir direito, ver um detalhe das coisas, mas não cega. E essa doença, então, é uma doença que afeta o centro da retina e vai comprometer a atividade da pessoa do dia a dia, de leitura, de dirigir, não consegue dirigir mais porque não passa no teste do Detran. Então, realmente é uma doença que traz muita dificuldade para a pessoa. Por isso, tratar precocemente essa doença. Principalmente a forma dela mais grave, que é a forma que faz inchaço na retina. E essa forma tem hoje em dia tratamento. Ainda, claro, é um tratamento que não cura a doença, mas consegue melhorar a visão na maior parte dos pacientes na fase inicial. Quando pega uma fase de cicatriz já, porque a degeneração macular ela faz com que a retina fique inchada, às vezes tem sangue embaixo da retina. É uma doença difícil. E ela volta, às vezes, depois de tratar, mas precisa manter o tratamento. Que tipo de alimentação pode auxiliar a pessoa... Prevenção. A prevenção, Ramon. Prevenção. Então, prevenção, boa alimentação. Boa alimentação. O que é boa alimentação? Comer bastante verdura,
fruta, salada, que tem vitaminas. Legumes. Legumes, né? São várias as vitaminas, existem complexos vitamínicos específicos para quem tem esse tipo de doença. Mas esses complexos polivitamínicos, cápsulas, funcionam muito bem. Na verdade, um pouco de cada vitamina é bom, nada muito e nada menos. Nada em excesso, Certo. e nada menos, isso é o ideal. E óculos de sol. Óculos de sol. Né? Óculos de sol para você evitar a radiação ultravioleta em excesso. A luz azul da radiação ultravioleta, ela é lesiva às células da retina. Então, óculos de sol. Não fumar. Tá certo. Não fumar. E dar sorte de ter uma genética boa. Que é importante. Que é importante ter uma genética boa para o problema da retina. Esse problema é genético. Olha, foi muito boa a conversa, Ramon. Eu quero agradecer a sua presença e fazer um convite que você volte aqui numa breve oportunidade para nós levarmos um pouquinho mais adiante essa conversa que tem por objetivo não ditar regras de vida, mas sim alertar da importância da visita ao oftalmologista para avaliar a sua visão. Obrigado, Ramon. Foi um prazer estar aqui com você, sempre é um prazer estar com você. O seu trabalho ele realmente é muito importante para a nossa população, para os nossos telespectadores, e eu fico realmente à disposição para estar aqui com você sempre quando convidado. Muito obrigado, é uma honra receber você. Valeu. Uma boa noite. Obrigado. Grande abraço, prazer. O programa Saúde e Companhia fica por aqui, volta semana que vem. A todos, boa noite, um abraço e não esqueça, no trânsito, seja responsável, respeite a vida, respeite as leis. Boa noite, um abraço, tchau. Show de